Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 7 de fevereiro de 2022, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra Nosso Lar. Nós vamos solicitar que a nossa irmã Lígia faça a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Mestre e amigo Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em torno da Sua palavra e sabemos que assim Tu estás entre nós. Agradecemos por essa oportunidade, agradecemos pelo amparo da equipe espiritual que aqui se faz presente também. Abra, Senhor, o nosso entendimento, nos ilumine, que essas palavras possam calar fundo ao nosso sentimento, não só ao nosso intelecto, para que possamos viver essas lições e que elas nos ajudem a que nos tornemos a cada dia seres humanos melhores. Graças te damos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, mãe. Vamos então ouvir a recapitulação com a Aramita. Em nosso último estudo, nós vimos em Nosso Lar, adentrou-se o mês de setembro de 39 e o clarim do Senhor começou a tocar, convocando a todos nessa hora difícil, porque a Europa entrava em guerra. Eu não sei se vocês lembram, mas em outros capítulos no livro ele fala que estava passando por momentos de dificuldades, momentos tormentosos, momentos de dor, porque na realidade, desde os anos 30, já vinha começando esse movimento na Alemanha, esse movimento de perseguição aos judeus, aos ciganos, aos homossexuais, às pessoas com problemas mentais. Apenas em 39 foi que eclodiu, né, a guerra de forma ostentosa, porque as tropas alemãs invadiram a Polônia. Então, nesse momento, em Nosso Lar, tocou o clarim. E, claro, todo mundo ficou nervoso, cada um preocupado com as suas aflições, com o marido que vinha, se não vinha. E o Tobias explica para o André Luiz que, apesar de que o problema é na Europa, mas as Américas têm ligação psíquica com a Europa, porque toda a vida psíquica da América veio da Europa, tanto da América do Norte como da América do Sul, e Central e tudo. Então, eles têm essa ligação. E eles foram para ouvir uma palestra do governador, que estava exortando a todos a combaterem o medo, a olharem os pensamentos, vigiarem os pensamentos e as palavras. E a tia está comentando, vai comentar as palavras do governador. Então, e a tia falou a semana passada que nós iríamos rever algumas questões de O Livro dos Espíritos. Pega o teu Livro dos Espíritos, fica tranquilo que a titia espera, porque você tinha esquecido, mas a titia falou que nós íamos estudar o Livro dos Espíritos. Nós vamos começar pela questão 541. O professor Allan Kardec teve a sensibilidade de fazer questionamentos aos espíritos em relação à situação dos espíritos. Obviamente, se eu falo espírito, eu estou falando de desencarnado, no período de uma guerra. Então, a gente está aqui estudando, talvez a gente esteja meio que titubeando, a gente não está conseguindo entender o porquê dessa preocupação toda da colônia Nosso Lar. Então, aqui, o professor Allan Kardec sabiamente faz essas perguntas, aí nós vamos começar a entender como fica o ambiente de uma guerra, falando do processo da desencarnação, ok? Vamos lá, então. Pega teu Livro dos Espíritos, você já pegou, ficou ouvindo a tia, correu lá na tua biblioteca e pegou o Livro dos Espíritos. Agora vamos lá. Abra na questão 541, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. É o livro 2º,
capítulo 9. Perguntou o professor Allan Kardec. Durante uma batalha, há espíritos que sustentam e amparam cada uma das forças contrárias? Então, existem espíritos que amparam o grupo A e o grupo B, ou seja, os dois grupos que estão se combatendo? Entendeu a pergunta? Tem espíritos aí auxiliando? Resposta: sim. E que estimulam sua coragem. A pergunta é: durante uma batalha, há espíritos que sustentam e amparam cada uma das forças contrárias? Ele não está perguntando assim, há espíritos superiores amparando? Não. Ele usa o termo aqui, ou seja, existem espíritos que sustentam e amparam cada uma das forças. Ele diz sim. E que estimulam a coragem. A coragem para quê? Para a guerra. Se estimulam a coragem para a guerra, é espírito superior ou inferior? Porque lembra, a nossa vontade, o nosso pensamento, atrai espíritos de comum acordo. 542. Tem um comentário do professor. Vou pedir para a Aramita ler. Outrora, os antigos figuravam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses nada mais eram que os espíritos representados por figuras alegóricas. Muito bem. Nós estudamos isso hoje no Livro dos Espíritos, estudando escala espírita, 8ª classe, dentro da 3ª ordem, os espíritos o quê? Levianos. Vamos para 546. Então, no comentário, ele disse o quê? Os antigos figuravam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses nada mais eram do que espíritos representados aí sob forma alegórica. A 542 fala exatamente isso, né? Que tanto faz o espírito. Se nós pularmos para 546, depois você vai ler todas elas em casa com calma. 546. No tumulto do combate, porque eu queria pegar aqui a situação, né? Então nós já sabemos que os espíritos encarnados, as almas que estão nesse movimento da guerra, tem espíritos ali amparando, atuando e fortalecendo, dando coragem. Vamos lá. Na 546 ele pergunta: no tumulto do combate, o que acontece com os espíritos que sucumbem? O que acontece com os espíritos de quem morreu? Continua a interessar-se pela batalha? Ou seja, continua ali lutando após a morte? Entendeu? Desencarnou, morreu. E morte na batalha é algo... Quantos milhões morreram na Segunda Guerra Mundial? Mais de o quê? 70 milhões. Você tem noção o que é 70 milhões? Quantos habitantes nós temos no Brasil, hein, gente? 200 e poucos milhões. 210 milhões. Pensa, 70 milhões de brasileiros. Na época da Mais de 70. Alguns dizem 80, 90 milhões. Equivale a 3% da população mundial na época. Em 1945. 3%, gente. É muita gente morrendo. Então ele diz: continua a interessar-se pela batalha após a morte? Eles continuam ali? Resposta: alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Então, alguns continuam a se interessar ali, incentivando, matando. Imagina, ou seja, a gente começa a ver aqui que existe guerra física, no mundo físico, e continua tendo paralelo a guerra no mundo espiritual, porque aquele soldado que matou aquele outro soldado, que matou aquele soldado, ele vai atrás. Imagina os espíritos se degradando. Entendeu por que a preocupação deles? Quando nós fomos a Pedro Leopoldo, a primeira, a segunda vez que nós fomos a Pedro Leopoldo, acho que a terceira também, nós ouvimos as mesmas histórias.
Quem não conheceu Pedro Leopoldo, vá conhecer. Nós, espírita, precisamos conhecer aquele espaço onde viveu Chico Xavier, para que a gente possa... Gente, nós temos que entender que nós vivemos o mesmo período que esse homem. A história está lá, está viva ainda. É bom a gente entender um pouco de Pedro Leopoldo e depois ir até Uberaba. Quando nós fomos à Fazenda Modelo, que a casa ainda está lá, que a gente chama de porão, aquelas casas antigas, né? Elas tinham um pé direito muito alto e eles faziam aquele 2, 3, vamos colocar ali o quê? 3 metros, 4 metros de altura no máximo, né? Aquela coisinha ali que eles chamavam de porão. Era ali onde ele psicografava o Chico. Mas a Fazenda Modelo tem uma lateral dela, a lateral ali direita, um campo enorme. Então, qual é a história que se conta lá? Que no período da Segunda Guerra, começou em 1939, Chico já trabalhava na Fazenda Modelo. No horário do almoço dele, as pessoas olhavam e o Chico estava lá naquele campo. E ele se abaixava e se levantava, e andava e se abaixava e se levantava. E o pessoal dizia que o Chico, né, a cabecinha dele, mas muitos sabiam o que ele estava fazendo. O que ele explicou? E nesse período, o próprio Emmanuel também foi ajudar na Segunda Guerra e outros espíritos ficaram a trabalhar com o Chico, ele também se afastou. O próprio Estevão. Então, o que acontece? O que Chico estava fazendo nesse momento? A quantidade de espíritos desencarnados na Segunda Guerra Mundial, a psicosfera, ou seja, o paralelo, estava tipo assim, a Europa não tinha condições mais de receber um desencarnado. Então, o que se faziam? Recolhiam esses espíritos e ali na Fazenda Modelo passou a ser um espaço de apoio. Então, eram muitos desencarnados que eram levados ali. E aquele movimento do Chico de abaixa, levanta, ele também estava auxiliando. Então, numa guerra, é chamado todos a ajudar. Todos a ajudarem. E ele fazia esse movimento ali. Então, isso tudo, hoje a gente fala, talvez a gente não tenha noção do que foi uma Segunda Guerra. Se a gente viveu... O Covid é uma guerra. Nós ficamos com hospitais lotados, nós ficamos sem leito, nós ficamos sem oxigênio. Isso é guerra. Mas é uma pálida guerra em relação à Segunda Guerra Mundial. E estamos sofrendo as consequências disso. Nós temos países em torno de nós que estão afundando. E o nosso Brasil está aqui. A Argentina está afundando, gente. Recebemos nossos irmãos da Venezuela. Nós estamos vivendo momentos difíceis. E o Brasil está aqui. Esse tamanho todo. E está de pé. Então, e quem viveu um pós-guerra valoriza o talo do alface. Nosso amigo Zé Paulo, que é de Portugal, ele disse: minha irmã, eu vivi uma pós-guerra em Portugal. E ele traz isso até hoje, não estraga nada. Nada. Tudo se aproveita. Mas por quê? Porque viveu uma pós-guerra. Então não foi fácil. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Então fica o mundo físico um terror e paralelo a isso o mundo espiritual um terror também. Então nós temos guerra aí nos dois lados. É isso que o livro está nos trazendo. Uns se afastam, outros continuam. Alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. E aí tem um comentário do professor Allan Kardec. Nos combates, ocorre a mesma coisa que se dá nos casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Não acredita estar morto. Parece-lhe ainda tomar parte na ação. Só pouco a pouco a realidade lhe aparece. Ficou claro isso, né? Então a pessoa desencarna e fica... não entendeu que desencarnou. E fica ali naquele processo de
ainda em guerra. Só pouco a pouco a realidade vai lhe aparecer. E aí na 547, o professor pergunta: após a morte, os espíritos que em vida se guerreavam continuam a considerar-se inimigos e ainda se mostram obstinados uns contra os outros? Olha aí a pergunta de Kardec. Ele está querendo saber, a guerra continua do outro lado? Nessas ocasiões, responde os espíritos, o espírito nunca está calmo, está em guerra, com arma em mãos, bomba estourando para tudo quanto é lado, sangue pulando para tudo quanto é lado, matando civil à torta e à direita. Tu tá calmo? Tu tá ali tranquilo, ouvindo Enya? Não tá. E aí tu acha que o pessoal saiu do corpo físico, pronto, desencarnei, virei anjo. Não, continua na mesma velocidade. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte ainda odeie o seu inimigo e até o persiga. Por isso que diz, a guerra continua paralela. Quando, porém, suas ideias se clareiam, vê que a sua animosidade não tem mais razão de ser. Quando ele percebe que ele o quê? Morreu. Entretanto, dela ainda pode guardar vestígios mais ou menos fortes. Vestígios de quê? Da animosidade. Porque o fato de desencarnar não te livrou das tuas emoções e dos teus sentimentos. Mais ou menos forte, conforme o seu caráter. Porque nós sabemos que todos os jovens foram chamados para a Segunda Guerra Mundial. Mas é igual o policial, o teu irmão que é militar. Então, tem aquele policial que prende e que tem o prazer de ser perverso. Ele maltrata mesmo. Isso sempre foi assim. A gente estudando os livros do Império Romano, a gente vai se deparar com esse tipo de militares. E existe aquele não que faz, mas porque ele é obrigado a fazer. Então, muitos que foram chamados à guerra, muitos estavam ali, mas tremendo. E ficavam desesperados, porque não queriam matar. Imagina uma cena de guerra, gente. Crianças sendo mortas, mulheres sendo estupradas. Fome, desgraça. Então, ou seja, existiam aqueles que eram perversos mesmo. Então não bastava matar, torturavam. E existiam aqueles que matavam e choravam. Porque não era deles isso. Então, ou seja, esse que não tinha essa predisposição, ele desencarnava, entendia a situação e olha, tchau. Outros não, os perversos, mesmo desencarnados, continuavam perseguindo os seus inimigos. Gente, muitas pessoas que saíram, quem sai da guerra, ainda vivo, encarnado, sai com muitas sequelas. Não são só sequelas físicas. São sequelas morais, sequelas emocionais. É uma pessoa morta. Quem viveu uma Segunda Guerra não consegue voltar à vida comum. Quem viveu um campo de concentração não consegue. É uma pessoa que passa a sobreviver. Mas aquelas imagens estão fixadas na memória. Só uma nova encarnação. Eu conversando com alguém, falando de uma pessoa esquizofrênica, e dizia, mana, ele só fala em avião. Ele disse, lá veio o avião. E eu disse, mana, há uma probabilidade muito grande que ele esteve envolvido aonde? Segunda Guerra Mundial. E totalmente esquizofrênico. Então, mesmo de uma encarnação para outra, as marcas acompanham. E o que adoece é a perversidade. A perversidade adoeceu essa alma. Entendeu? Que leva de uma encarnação para outra. E aí ele fez a 548. O espírito que assiste calmamente a um combate, como espectador, testemunha a separação da alma e do corpo,
como esse fenômeno se apresenta a ele? Como esse fenômeno se apresenta a ele? Ele faz duas perguntas. Então ele diz, o espírito que assiste calmamente a um combate. Então tem aqueles espíritos que dizem, menino, o negócio tá pegando é fogo aqui, né? E aí tá lá só olhando. A pergunta é, ele consegue acompanhar uma pessoa que acabou de morrer e ver o espírito sair do corpo? Como é que se apresenta esse processo da morte? Resposta. Há poucas mortes realmente instantâneas. Olha, gente, esse aí é desistir. Poucas mortes realmente instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata desse fato. Ele diz, há poucas mortes realmente instantâneas. Porque o corpo físico pereceu, mas a pessoa continua ligada ao corpo. Somente quando começa a se reconhecer é que pode distinguir o espírito, movendo-se ao lado do cadáver, né? Que ele percebe o espírito fora ali do corpo, do cadáver. Isso parece tão natural ao espírito que assiste, aquele que está lá de espectador, a peleja, ou seja, a luta, que a visão do corpo morto não lhe produz nenhum efeito desagradável. Tendo-se a vida concentrada por inteiro no espírito, somente ele chama a atenção dos outros e é com ele que o espectador conversa ou lhe dá ordens. Tu estás ali, está tendo uma guerra, Dulce, tá? Morre daqui, morre dali e tal. A pergunta de Kardec é, o espírito espectador, ou seja, aquele espírito que está lá assistindo, tu sabe aquele povo que adora ver briga? Não tem assim, os vizinhos estão brigando, aí o povo corre para ficar olhando a briga e fica lá só olhando, né? Então tem esse fofoqueiro no mundo espiritual. Tá tendo guerra, estão ali naquele luta, e tem lá o povo, o fofoqueiro, aquele que quer ver a bala sair, a faca entrar, é desencarnado, é espírito, tá? Espírito, desencarnado. E ele tá lá olhando. Ele não tem como morrer, gente, ele já tá desencarnado. Aí a pergunta de Kardec é, esse espírito espectador, ele consegue perceber, no momento que a pessoa morre, a saída do espírito dessa pessoa? Entendeu? Essa é a pergunta dele, ele tem como? Aí o que os espíritos responderam? Olha, quando o cadáver cai para o espectador, não chama nem atenção, ele não está nem aí. Aquilo, ele está concentrado na vida espiritual agora. Aquilo não tem importância não. Mas ele vê a peleja, né, a luta do espírito que está desencarnando. Aí ele diz aqui no final, o que ele faz? Somente ele chama a atenção dos outros. E é com ele que o espectador conversa ou lhe dá ordens. O espectador. Porque ele sabe. Gente, a gente. O espírito. A vida não se concentra, mas está só no espírito. Está só no espírito. A gente viu isso muito bem naquele filme que deu uma ideia maravilhosa, que foi o Ghost. Quando ele saiu do corpo, quem foi que começou a rir dele? Viu aquele cidadão rindo? Tu é bobo, rapaz, tu nem sabe. Tu quer pegar com a mão, não é mais com a mão, é aqui, ó, tá na cabeça. Então dá uma ideia. E foi ele que foi dando o norte. Aqui nesse caso, esses espíritos, e dependendo da condição do espírito, ele ainda diz assim, bora, a luta continua, vamos lá, vamos brigar, vamos matar. Você está entendendo? E a pessoa está no estado de loucura total. Então, ou seja, a gente está vendo aqui o mundo físico, o mundo espiritual, os dois em guerra, a continuidade e a ação. A ação. Por isso é que o termo aqui é intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Agora a gente tem mais material para a gente ir para o capítulo do nosso lar, não temos? Mas será cenas do próximo capítulo. Nós não vamos entrar no comentário do nosso lar, porque eu precisava desse material para que a gente agora possa entender a preocupação dos ministros da colônia Nosso Lar. Não só da colônia Nosso Lar, mas de todas as colônias do mundo espiritual. Entendeu? Guerra é guerra. O que nós vivemos agora, essa Covid, isso também refletiu no mundo espiritual. Tá bom? Obviamente é um grau bem menor, mas refletiu. Nós tivemos quantas mortes no Brasil e no mundo de Covid?
Hoje passa de 5 milhões. Segundo as informações aqui, a gente pesquisando aí rapidamente pelo Google, a Covid matou no mundo aproximadamente aí um pouco mais de 5 milhões de pessoas. Agora para pensar em 80 milhões. Né? Para você ter uma noção. A Titia fez isso só para a gente ter uma noção das marcas de uma guerra. E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga pela inspiração, pelo amparo que nos foi dado ao trabalho dessa noite. Graça te damos, Senhor.